Aqui está estas mensagens que nos traz assunto profundo e valioso para nós meditarmos os ensinamentos de nossa Santa Igreja. Para nós, irmãos, entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa, nós precisamos entender a liberdade. O que é liberdade? E é neste assunto que eu quero falar aos irmãos, procurando ajudar a todos a se lembrarem do que significa ser livres diante de Deus. Mas primeiramente, eu quero aqui reafirmar, na presença de todos, que nós, apostólicos, amamos profundamente a Santa Vó Rosa como Espírito Santo Consolador. Por quê? Porque Jesus, quando Ele descerrou os selos do livro sagrado que estava nos céus e que Ele precisava trazer à terra, Ele precisava de alguém que pudesse receber o seu evangelho e ensinar ao seu povo. Para nós entendermos, irmãos, nós sabemos, nós ouvimos muitas vezes, mas eu relembro, quando na doutrina está dito que o Consolador seria enviado para convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Principalmente, eu quero falar da segunda parte, da justiça, para os irmãos entenderem o que quero lhes mostrar. Quando Jesus disse da justiça, Ele diz assim: porque eu vou para o meu Pai, e o mundo não me vereis mais. Está muito claro nesta parte da doutrina e dos seus ensinamentos. Eu vou para o meu Pai e o mundo não me vereis mais. Vejam bem aonde está, na justiça de Deus, porque Jesus havia sido rejeitado pelo mundo. E o mundo não merecia e não merece mais ver a pessoa de Jesus. Nós o conhecemos através da santa e bendita Vó Rosa, o Espírito Santo Consolador, porque ela teve a honra de ser preparada, como nós conhecemos a sua história verdadeira, e recebeu das mãos de Jesus o Evangelho do Reino dos Céus, e trouxe e ensinou a igreja. Por isso nós reafirmamos que quem nos revelou a pessoa de Jesus, quem nos ensinou o valor da verdadeira Páscoa, do verdadeiro sacrifício de Jesus, foi a Santa Vó Rosa, o Espírito Santo Consolador. Ela recebeu das mãos dele o Evangelho sagrado e trouxe ao povo escolhido e os ensinou. E nós reafirmamos também que nós amamos e veneramos o santo e querido irmão Aldo como profeta de Deus dos tempos do fim, porque ele garantiu o que a Santa Vó Rosa trouxe à igreja,
ele defendeu com a sua própria vida, com honra, o evangelho do reino dos céus diante de todos nós. Então, são princípios que nós defendemos, reafirmamos todos os dias de nossa vida, em todos os trabalhos da nossa igreja, porque foi a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo que nos revelaram como devemos amar a Jesus, como devemos servir, segui-lo, obedecer os seus ensinamentos. Foi estes dois santos valiosos, primorosos para esta igreja e para esta humanidade. Porém, como eu disse, eu quero vos falar sobre liberdade, porque a Páscoa representa a liberdade. Está muito claro aqui que o povo hebreu, remanescentes, descendentes do profeta Moisés, eles comemoravam a Páscoa, a festa da liberdade, a libertação do cativeiro do Egito, das mãos daquele faraó. Então eles faziam grande sacrifício. Muitos viajavam de outras nações até Jerusalém para celebrarem a Páscoa, porque era a festa da liberdade, da libertação deles das garras daquele homem tirano e que os escravizava. Portanto, eles ali vinham comemorar aquela festa, e naquela festa o que era dado como o significado mais profundo é a família, e o alimento que eles usavam para cear, para celebrar a grande festa, era o pão e o vinho. Tudo isso nós conhecemos, compreendemos. Porém, a liberdade é algo que eu considero e digo aos irmãos muito difícil de ser compreendida. E muitos dos que não honram o nome de nossa igreja, principalmente, discordam da maneira como ensinamos a liberdade. Muitos acham que liberdade é você fazer o que quer e ir aonde quer. Então eu pergunto, qual é o oposto da liberdade? O oposto da vida é a morte, e o oposto da liberdade é a escravidão. Nós podemos, irmãos, entender com muita clareza, embora alguns acham difícil, mas é muito fácil de falar. Escravo dos vícios, escravos do pecado, escravos das modas. Posso citar mais. Percebem aonde a escravidão domina os corações? Nós podemos ir muito mais além. Escravos dos maus costumes, dos maus sentimentos. É uma escravidão. Porque a pessoa, ela pensa que está fazendo o que quer, mas não está. Ela está sobre um domínio invisível, opressor, que exerce aquela força sobre a vida dela e ela não faz o que quer. Não faz. Quantas pessoas vestem uma roupa que até não lhe agrada,
tanto porque está na moda, porque é escravo da opinião alheia. Quantas coisas representam a escravidão? Mas eu vou mostrar um pouco aos irmãos alguns assuntos da doutrina para entenderem como nós podemos ser livres, entender a verdadeira liberdade. Para isto, eu vou mostrar aos irmãos sobre uma parte da vida de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. A Santa Avó Rosa é gloriosa e um exemplo extraordinário para nós. O irmão Aldo, incomparável. É alguém de um valor extraordinário na obra desta igreja. E como eu disse, foram eles que nos ensinaram que Jesus foi, é e será o maior exemplo que viveu nesta terra. Mas principalmente, irmãos, para nós entendermos a liberdade, nós temos que entender a humanidade de Jesus. Enquanto homens, grandes homens na terra querem ser até deuses, Jesus queria e veio e foi apenas um ser humano nesta terra. Aqui reside um ponto profundo da doutrina, que alguns corações já se frustraram, já se rebelaram, já se afastaram da obra desta igreja, porque eles não entendem como funciona o poder de Deus. Mas no decorrer das minhas palavras eu vou esclarecendo aos irmãos, para nós entendermos um pouco mais da humanidade de Jesus, para nós compreendermos a liberdade. Eu pergunto aos irmãos, Jesus precisava ser testado? Ele precisava passar por alguma provação com sua santidade, com sua vida perfeita? Ele precisava passar por alguma provação, por alguma tentação? Ele não precisava, mas ele passou. São Lucas registra isso. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do verso 1 em diante, ele fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou mostrar aos irmãos, para os irmãos entenderem como que o poder do inimigo influencia e domina muitos corações sobre a terra. E mais, se ele tentou a Jesus, um ser perfeito e santo, imagine nós. Se Jesus foi tentado por ele, e ele tentou enganar a Jesus, imagine a nós outros. Então lá diz São Lucas, que Jesus, depois de que foi batizado no Rio Jordão, por São João Batista, ele foi jejuar. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. E quando Jesus passou esse período, ele teve fome, diz São Lucas.
E o inimigo se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra aí e transforma em pão. E o que Jesus disse para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu estou mostrando aos irmãos sobre a tentação que Jesus enfrentou. Ele precisava passar por isto? Ele não precisava ser testado, não nestas circunstâncias. Mas eu vou mostrar aos irmãos, para os irmãos verem por que ele fez isto. Depois, ele não se contentou, ele pegou Jesus e levou em cima de um monte e mostrou todos os reinos da terra, todas as glórias do mundo, todos os tesouros, e disse para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus, mais uma vez, respondeu a ele que adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus foi respondendo na perfeição do que Ele é. O inimigo continuou, levou ele no templo, lá no pináculo do templo, numa altura, vamos dizer, numa torre do templo muito alta, e falou para Jesus: se atira daqui, porque está dito que aos teus anjos ordenará e eles vão te amparar. E Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que eu estou mostrando isto aos irmãos? Porque, irmãos, a grande maioria das pessoas na terra, o ser humano, ele é muito voltado para querer para si o poder de dominar, o poder de ter grandes riquezas e exercer o domínio sobre outros. Mas Jesus fez isso daqui, irmãos. Ele passou por esta prova para deixar exemplo, para mostrar ao seu povo, aos seus filhos em todos os tempos, como nós deveríamos proceder e ser para merecer o reino dos céus. Eu disse aqui, muitos, até mesmo apostólicos, não procuram entender a humanidade de Jesus. Muitos dão ênfase, muito valor ao poder de Jesus. Mas eu vou mostrar aos irmãos, o poder de Jesus é perfeito, é indiscutível, mas Jesus não usou o seu poder, tanto que em benefício dele, ele não usou nenhuma vez. Ele não usou, ele foi desafiado, até na hora da morte ele foi desafiado para que ele usasse o poder em favor dele. É neste ponto que nós precisamos entender o que é que Ele e o Pai esperam de cada um de nós. Que nós sejamos apenas seres humanos. O que é ser humano? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é a glória de Jesus? Os seus grandes milagres? A demonstração do poder de Deus? Não. A glória de Jesus é o seu amor. O seu amor. E por isso o mandamento dele é fundamentado nesta virtude, a virtude do amor. Percebem, irmãos? Jesus,
Ele veio a esta terra provar a sua humanidade, não provar o seu poder. E eu digo mais, o que eu estou falando, eu digo aos irmãos, Jesus em nenhum momento ele quis que o seu poder fosse destacado. Quantas vezes que ele realizou um milagre e ele pedia, está muito claro nas Escrituras, não contem a ninguém. Não é assim? Ele dizia, não contem a ninguém o que eu fiz para você. Por quê? Não era o poder que ele queria destacar, mas o seu amor. Querem ver? Quando ele curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Somente um. Somente um. Mas por que Jesus realizou? Porque ele estava mostrando o amor dele. Ele queria provar que o amor vale mais do que o poder. Porque o benefício do que ele fez não era para aquelas pessoas, mas era para ele sentir completo, perfeito em fazer o bem, em amar o seu semelhante, independente se houvesse agradecimento, se houvesse reconhecimento. Percebem, irmãos? Jesus queria provar a sua humanidade, e é o que ele espera de cada um de nós. Nisto reside os ensinamentos para nós entendermos o que é liberdade. Por quê? Porque tem pessoas que acham que Deus deveria realizar o seu poder na sua vida. Quantas pessoas saíram da igreja porque não alcançaram o que queriam que Deus manifestasse o seu poder sobre a vida dele, e Deus não faz assim. Tem pessoas frustradas que abandonaram a igreja porque não aconteceu como elas queriam. Porque não acontece assim. A liberdade que Jesus veio trazer é esta: é ser um ser humano que ama o seu semelhante, que crê no que ele fez, no que ele ensinou, na vida que ele trouxe com a sua ressurreição. Porque, como eu disse aos irmãos, ser livre não é fazer o que a gente quer, não é ir aonde a gente quer, mas fazer o que é certo, o bem, o amor aos nossos semelhantes. Todos os apostólicos vivem este mandamento de Jesus: amar como ele amou, amar o seu semelhante. Todos vivem. Quando viverem, entenderão que são pessoas livres. Somente assim, irmãos, somente assim entenderão a liberdade, o verdadeiro significado da Páscoa, da vida em família. Uma pessoa, por exemplo, exerce a sua força, o seu poder, vamos dizer assim, até mesmo dentro de seu lar. Quantas pessoas querem dominar a sua esposa? Quantas pessoas querem dominar os seus filhos? E não é assim. Eu estou mostrando aos irmãos que Jesus nos revelou ensinamentos e que nem todos procuram entender o significado. Eu vou só, para finalizar, falar rapidamente sobre o momento que ele perdoou Maria Madalena, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Quando tudo se deu, naquele momento que aquelas pessoas colocaram Jesus
em uma situação que para os homens era sem saída, disseram para ele: ela foi pega em adultério, você conhece as leis, qual o seu veredito? Ela deve ser apedrejada. Qual é o seu veredito? Eles colocaram Jesus nessa situação. E aí ele aguardou um tempo em silêncio, escrevendo na areia, porque, vamos dizer, ele estava fazendo aqueles homens refletirem sobre o que estavam fazendo. Quando eles estavam refletindo, então ele falou: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas o ponto principal que eu quero que os irmãos neste momento entendam é quando Jesus olhou e falou para Maria Madalena: onde estão os teus acusadores? Eles se foram. Aí Jesus disse: eles não te condenaram e eu também não te condeno. Aí que está a liberdade. Jesus disse: vai e não peques mais. Ele não disse: você tem que me seguir. Ele disse: vai. Ele não tinha medo de perder. Ele não tinha medo. E é neste sentido que nós precisamos refletir, irmãos. É nesses detalhes que nós temos que entender a doutrina, para viver essa doutrina e a nossa disciplina. É nesse sentido de entender esses pormenores, porque o mundo exerce domínio sobre as pessoas. O pecado escraviza as pessoas de todas as formas, e alguns acham que a igreja exerce esse domínio, mas não exerce. Todos que estão aqui são livres para sair daqui a hora que quiser. Vocês não são obrigados a obedecer à disciplina da Igreja Apostólica. Ninguém é. Vocês são ensinados quais são os princípios que Jesus nos deu. É isso que eu quero mostrar aos irmãos. Entendam esta liberdade. Entendam que vocês estão aqui por livre e espontânea vontade. Vocês aceitaram a escolha. Então, se aceitaram, devem procurar entender as leis que regem o reino dos céus e esta igreja apostólica. Devem entender assim para serem livres de opiniões contrárias ao que esta igreja ensina. Compreender verdadeiramente o que é ser do reino dos céus. Creiam assim, irmãos. Tenham esta fé, esta confiança, e vamos seguir avante neste santo caminho.